Eu gostaria também de fazer uma oração antes da gente começar, entregar para Deus esse momento, entregar para Jesus o nosso coração e que Ele possa falar aos nossos corações essa noite. Amém? Convido você a fechar seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, entregamos a Ti essa noite, Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na Tua casa, Te buscando, contemplando a Tua presença, Pai, ouvindo a Tua palavra. Peço que o Senhor venha falar com a gente essa noite, Pai. Peço que o Senhor venha tocar em nossos corações, Pai, que o Senhor venha soprar com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, Pai. O desejo de estar mais perto a Ti, de estar mais conectado com o Senhor. Eu peço que o Senhor venha hoje crescer em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha colocar em nós, Pai, características do Senhor, características do Teu reino. E que nós possamos sair daqui renovados, Pai, cheio da Tua presença. Em Seu nome que eu oro. Amém. Amém. Bom, semana passada, então, nós estávamos conversando sobre as bem-aventuranças, né? Estávamos falando que feliz, bem-aventurado é aquele que chora, pois é consolado pelo Pai. Bem-aventurados os pobres de espírito, não? Pois deles é o reino dos céus. E eu acho muito legal, eu gosto muito dessa mensagem que nós vamos ler aqui hoje, né? Que ela continua algo, né? Jesus, ele termina o Sermão da Montanha, termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados são vocês serão felizes quando por minha causa ou causa do Evangelho forem perseguidos. Imagina, você será feliz quando você for perseguido pelo meu nome, quando você for perseguido pelo meu Evangelho, pela minha mensagem. No final do sermão até queria convidar vocês para fazer uma oração em específico, né? Nós recebemos uma notícia ali no grupo da igreja que o pastor Caio mandou. Certo? Depois eu gostaria de orar por isso. Essa mensagem que nós vamos ler hoje, Pedro escreve uma carta para os cristãos que estavam sendo pressionados e perseguidos naquela época, que estavam sendo marginalizados por causa da sua fé. Eles eram minoria, não tinham influência política, como os romanos, não eram culturalmente dominantes. Muitos haviam perdido a estabilidade, o respeito e até mesmo a sua segurança. Humanamente falando, eles eram insignificantes diante da sociedade. E é exatamente para esse grupo de pessoas que Pedro declara: vocês são geração eleita. Perceba o contraste. O mundo dizia: vocês não são nada. Mas Deus, pela voz de Pedro, dizia: vocês são meus. Essa afirmação não era um elogio, um conforto emocional. Era uma redefinição de identidade. Deus estava falando: vocês são meus, vocês pertencem a mim, vocês estão sob os meus cuidados. Era o que Deus estava falando para aquelas pessoas que eram descartadas, né, socialmente falando. Quando alguém entende quem é Deus, quem é em Deus, melhor dizendo, a maneira de se viver muda. Eu entendo a minha identidade diante de Deus, logo eu entendo que eu tenho de ser mais parecido com Ele. Eu não posso querer andar com Deus e manter os meus velhos costumes, tentar ser a pessoa que eu era antes de conhecê-lo. Não, eu tenho de mudar, tem de haver uma mudança em minha vida, certo? Não podem andar dois se não houver concordância entre eles. Hoje nós precisamos que aprender isso. Nossa identidade não nasce do que o mundo pensa, nasce do que Deus declarou sobre nós. E Pedro nos ensina que fomos escolhidos não por favoritismo, mas por amor. Não para orgulho, mas para uma missão. Amém? Bom, eu gostaria que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Abra aí, por favor. 1 Pedro 2, 9. Esse vai ser o nosso texto base, depois nós vamos caminhar. Eu separei, então, esse sermão em 3 pontos, no qual eu gostaria de convidar vocês a anotar os títulos e anotar o que Deus soprar no seu coração, anotar também os versículos, as passagens bíblicas,
para que depois no seu devocional, ou quando você for ler novamente, Deus possa tocar o seu coração. Abra, por favor, aí, então, 1 Pedro, capítulo 2. O versículo 9, pessoal, vai ser o nosso texto base, tá? Mas eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 4 ali, para a gente pegar o texto completo. A pedra viva e o povo escolhido. Pegaram aí? Vamos lá. Diz assim: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Ali no 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa pedra viva a quem Pedro está falando, ele estava se referindo à pessoa de Jesus Cristo. O fundamento da igreja, a base, o alicerce é Jesus, certo? Então Pedro está falando sobre ele. E o interessante é que ele fala também ali no 5, vocês também estão sendo usados como pedras vivas. Então veja bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade espiritual, quem nós somos em Deus. Paramos no 6, né? Vamos lá. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. No 7. Portanto, para vocês, os que creem nesta pedra, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Agora ali no 9, o nosso texto base. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povos de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Olha aí, ó. Pedro escreve essas cartas para os crentes dispersos, sofrendo perseguição. Eles não eram a elite religiosa, os fariseus, não eram os doutores da lei, não eram politicamente influentes. Muitos tinham perdido bens, estabilidade e respeito social. E para esse povo que se sentia deslocado, Pedro declara: vocês são geração eleita, povo exclusivo e sacerdócio real. Perceba, Deus ele não muda a circunstância. Deus não tira eles do meio da perseguição. Deus não tira eles do meio da dificuldade que era imposta sobre eles devido à sua fé. Mas Deus muda a identidade deles. Vocês não são agora só um povo que é perseguido devido à sua fé. Não. Vocês agora são o meu povo. Vocês agora são os meus filhos. Vocês são nação santa, geração eleita. Vocês agora são sacerdócio real. A eleição aqui não é um privilégio arrogante. Eu sou o eleito de Deus. Eu sou escolhido pelo Senhor. Mas ela é uma identidade restaurada. Deus, ele pega o quebrado, o caído e ele transforma para glorificar o nome dele. Deus ele usa a situação mais difícil da vida da pessoa para que o nome dele seja glorificado. Você pode imaginar o testemunho mais difícil de se ouvir, a vida mais sofrida. Deus ele tem poder e ele pega essas pessoas com as vidas mais difíceis e transforma para honrar e glorificar o nome dele. É como se Pedro estivesse dizendo: o mundo pode ter descartado vocês, mas Deus os escolheu. Deus
em meio a todo o caos, Ele nos achou e Ele nos escolheu e nos restaurou em Cristo Jesus. Que você pode anotar aí, João 1:12, pode anotar, João 1:12, anote aí. João 1:12 diz: a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus não é funcionário. O funcionário trabalha para receber. O filho, ele pertence antes de produzir. O funcionário pode ser demitido. Um filho continua sendo filho, apesar do seu erro. Apesar de que ele erre, ele continua sendo filho. E ele não vai ser descartado. Então, entenda, Deus, ele restaura, nele a nossa identidade é restaurada. Somos chamados, fomos retirados de escombros, de uma vida quebrada, de um mundo caído, para sermos restaurados em Cristo Jesus. E não por status, não por orgulho e arrogância, como eu estava dizendo, mas para a honra e glória dele. A nossa vida ela é transformada e é abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 1:4, de 4-5, diz, se você quiser anotar, Efésios 1:4-5 diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para a adoção, antes de você acertar, antes de você errar, antes de você existir. A eleição é expressa de graça. Antes de você pecar, você já era escolhido por Ele. Antes de você acertar e escolher negar o pecado, lutar contra ele, você já era escolhido nele. Não somos salvos por Deus porque paramos de pecar, somos salvos porque pecamos. Somos salvos porque ainda continuamos caídos. E Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso e continua nos aceitando. Isso desmonta duas mentiras. Quando nós entendemos isso, isso desmonta duas mentiras que podem vir à nossa cabeça. Primeiro, a mentira do orgulho. Deus me escolheu porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu tenho tal qualidade, porque eu sei fazer isso e sei fazer aquilo. Não, isso é mentira. Segunda mentira. Deus não pode me querer porque eu falhei. Isso também é uma mentira. Que o pecado pode jogar na sua cabeça, o diabo pode jogar na sua mente, de que você não é digno ou merecedor do amor dele. De fato, ninguém é. Mas ainda assim Ele nos ama. E Ele nos quer. Ele quer nos restaurar. Ele quer edificar em nós a igreja dele. E através da nossa vida, edificar a igreja dele. Nem orgulho, nem desprezo. É a graça. Pense numa criança adotada. Ela não escolhe a família, ela não oferece currículo, ela não apresenta desempenho, ela é escolhida porque alguém decidiu a amar. E quando ela chega na casa nova, ela ainda não sabe como agir. Às vezes age com medo, como se pudesse ser devolvida. Tipo, tem medo, vão me entregar, sabe? Vou voltar de novo para o lar de adoção. Ela é adotada porque alguém decidiu a amar e falar: agora você é meu, agora você é meu filho amado, agora eu estou responsável sobre a sua vida. Você não está aqui por um teste, você está aqui porque é meu, é o que Deus está dizendo. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, muitos cristãos vivem como se estivessem em período de experiência com Deus, sabe? Quando você é contratado, ficou 6 meses de experiência. Se a empresa não gostar de você, ela te descarta. Se você não apresentar um bom desempenho, não atender às exigências, ela demite você. Demite não, porque você não chegou a ser efetivo, né? Efetivado. Aqui não. Apesar de erro e acerto, Deus, Ele continua nos amando. Ele continua nos abraçando. Muitos cristãos vivem inseguro.
tentando provar o seu valor para Deus, vivem com medo de serem descartados, mas o filho não. O filho, ele não vive tentando merecer o amor do pai. O filho, ele vive a partir do amor do pai. Ele reconhece que ele não precisa, ele não tem nada a perder. Deus o ama. Isso não é um pretexto ou para ser usado de bengala, para que a gente continue pecando. Devemos lutar contra a nossa carne, devemos lutar, esmurrar a nossa própria vontade. Mas isso também não pode ofuscar em nós o amor de Deus, a nossa identidade em Deus. Você não foi escolhido porque era bom e nem ignorado quando era ruim. Você foi escolhido para ser diferente. A pergunta não é por que Deus me escolheu, mas o que estou fazendo com essa escolha? O que estamos fazendo com a escolha de Deus? Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou de um mundo escuro. E o que eu estou fazendo com isso? Você vive como um filho ou como um estranho dentro da própria casa? Você ora com confiança ou com medo? Você serve por gratidão ou por tentativa de aceitação? Por mérito? Eu vou fazer tal coisa, eu vou ser caridoso, eu vou amar o próximo, vou fazer doações para que Deus me ame. Quando eu era criança, eu sempre tive essa ideia de que nós iríamos para o céu por sermos boas pessoas. Mas não é isso. Não somos salvos porque temos mérito, e nunca teremos. Podemos passar fazendo doações, boa caridade e divulgando esse amor através de atos, que isso não é o suficiente para nos salvar. Somos salvos somente através da cruz, através de Jesus. Quem entende que foi escolhido por amor, para de competir, para de se comparar, para de tentar provar o seu valor e começa a viver com segurança. Porque quem sabe que pertence, vive diferente. Deus, ele nos restaura por amor e não por favoritismo. Deus não nos escolheu porque você é diferente. Não acreditamos em predestinação. Acreditamos que Deus é bom, que Deus é amor. E Ele enxerga em todos filhos. Ele olha para todos e enxerga filhos que precisam voltar, filhos que precisam entender quem são nele. Amém? Bom, para o nosso segundo ponto, se você quiser anotar, fomos escolhidos para morrer para a carne e viver como sacerdotes. Serviço e santidade. Esse é o ponto em que eu mais pensei, em que eu mais dediquei o meu tempo de reflexão e escrever, porque é algo que Deus tem soprado muito no meu coração. Pedro, ele chama os crentes de sacerdócio real. Para nós isso pode soar bonito, poético, sacerdotes do Senhor. Mas para os leitores, naquela época, naquele período, era algo extremamente forte. Era pesado. No Antigo Testamento, o sacerdote ele era separado do povo, ele vivia separado do povo, ele oferecia sacrifícios continuamente, servia a nação, mediava a relação entre Deus e os homens. O sacerdote não vivia para si. Ele não era o centro, ele era apenas a ponte. Ele pegava os sacrifícios que as pessoas iriam sacrificar e levava para fazer a entrega. Pedro, ele olha para a gente, ele olha para os cristãos e diz: em Cristo, agora, nós somos esse sacerdote. Ser escolhido não significa ocupar um trono, significa ter uma postura de servo. Aqui Deus está falando, sacerdócio real. Esse ser sacerdote, pessoal, é sobre servir. O sacerdócio é o simples ato de servir. Servir a nossa comunidade, servir a nossa igreja, servir a nossa família, servir aos nossos vizinhos no nosso trabalho. Não podemos viver engessados. Tivemos a nossa vida transformada, tivemos a nossa vida restaurada e fomos amados por Deus. E devemos passar esse amor adiante.
Deus nos chama para isso. Aqui no 9 diz: vocês são geração eleita, escolhidos para Deus, para viver em Deus, sacerdócio real, servos do Senhor, nação santa, povo exclusivo de Deus, separados para o Senhor. Aqui Deus está falando: vocês são meus, são os meus filhos, eu adotei vocês, eu vou cuidar de vocês, mas sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros, não vivam apenas para si mesmo, gaste a sua vida a favor do céu, gaste a sua vida em nome de Deus. Pedro chama os crentes de sacerdócio real porque ele quer destacar que a nossa identidade agora, além de filhos, somos servos. Quero fazer agora uma dedicatória aos meus correligionários, aos meus irmãos em Cristo, aos homens. Irmãos, nós temos um dever, uma missão, que foi dada pelo próprio Deus. Nós, homens, nós temos um dever que foi dado pelo próprio Senhor. Nós devemos ser servos, devemos ser os últimos a pular do barco. Tem uma história que quando eu estava escrevendo, eu lembrei dela. Num livro que eu estava lendo, não sei se alguém aqui conhece o Bear Grylls. Eu cresci assistindo esse cara, eu gostava muito. Obrigado, Rito. Obrigado. Obrigado. E eu achava muito legal os programas dele. E ele lançou vários livros, e tem um livro dele, Sangue, Suor e Lágrimas, que eu estava lendo, e bem no início, contando a história do avô dele, tem uma história assim pequena que me chamou muita atenção. Veja bem, em 26 de fevereiro de 1852, um navio a vapor transportava 643 pessoas, incluindo o 91º Regimento de Highlanders, soldados britânicos. Haviam cerca de 166 mulheres e crianças a bordo. O navio a vapor bateu em uma rocha submersa. Isso foi o livro fala que foi por volta de 2 horas da manhã. Ele bateu em uma rocha submersa, perto de Danger Point, na costa onde atual é a África do Sul. Percebendo que não havia botes o suficientes para todos, as mulheres e as crianças foram priorizadas. Os soldados, eles receberam uma ordem. Eles ficaram em forma e receberam a ordem do seu capitão: ninguém se mexe. Um gritou, né? Aqueles que puderem, aqueles que conseguirem, pulem do navio e nadem até os botes. Mas o capitão, o comandante superior, falou: não. Se nós pularmos do barco, do navio, e nós formos até os botes, eles vão afundar, as mulheres e as crianças e irão morrer. Então vamos ficar aqui e vamos esperar o barco afundar. Os soldados, eles permaneceram parados, imóveis, até o navio afundar por completo. Eles não reclamaram, não hesitaram, eles permaneceram parados. E surgiu uma postura que é Birkenhead Drill, a disciplina de ir até a morte para proteger os mais vulneráveis. Então Deus deu a nós uma missão, nós homens, estou falando para os meus irmãos, de sermos servos. Servos na nossa casa, servos no nosso trabalho, servos na nossa igreja, na nossa comunidade. Deus nos chama para servir. Deus não quer, pessoal, pessoas engessadas. Ele quer filhos que entendem o seu amor e que sirvam. No casamento, é nosso dever como homem passar segurança para a nossa esposa. Não estou falando só de segurança financeira, de dinheiro, e nem tampouco de segurança física. Eu te protejo, deixa comigo, sabe, fazer segurança. Não. Eu estou falando de uma proteção espiritual e emocional. Como homens, semana passada nós estávamos falando sobre viver anestesiado. E hoje acontece muito de homens viver
anestesiado, a ponto de não edificar sua casa em oração, a ponto de não orar dentro do seu próprio lar. Atrofiado, músculos atrofiados, que não semeiam a palavra de Deus dentro de casa. E Deus nos chama para fazer o oposto. Homens, Deus quer que você edifique a sua casa sobre Ele. Deus quer que você passe segurança para sua esposa, orando também. É importante que a sua família veja você orando. É importante que a sua família veja você buscando o Senhor. Que dê o exemplo. Imagina aos pais, né? Eu daqui uns 3 meses vou ser pai também de uma menina, a Helena. E imagina, nós temos o dever de educar, nós temos o dever de participar da vida dessas crianças, da formação. Nós temos o dever de mostrar o caminho. O caminho é o Senhor. A Raquel uma vez me falou que a filha normalmente ela é apaixonada pelo pai. Eu quero que a minha filha ela olhe para mim e ela veja um homem que seja o espelho. Que ela veja em mim e pense assim, é assim que eu quero que meu marido seja. Um homem atencioso, um homem que cuida da esposa, um homem que cuida e edifica o lar. Eu não estou falando isso porque eu sou todas essas coisas, mas é porque eu entendo que eu tenho que estar no caminho. Deus soprou isso no meu coração. Wesley, tu tem que estar nesse caminho. E eu tenho muita coisa para melhorar. Mas Deus está falando com a gente hoje, homens da nossa igreja, nós devemos ser melhores no Senhor. Deus, Ele quer força, não somente força bruta para proteger, mas Ele quer homens que reconhecem sua fraqueza e que só conseguem ser fortes porque reconhecem a sua fraqueza nele. Senhor, eu preciso do Senhor, abençoa minha casa, Senhor, sustenta a minha família. Se empenhe para cuidar da sua família, da sua esposa. Dê atenção, tenha tempo de qualidade. Esqueça o celular. Eu sei que é difícil, mas eu falo isso por experiência própria. Na maioria das vezes a gente está sentado na frente da televisão, tentando ter tempo de qualidade. E eu demorei muito para entender isso, né? Qual é a palavra? Ser ausente emocionalmente. Eu demorei muito para entender isso, porque como assim? A gente está no mesmo sofá, na mesma sala, olhando a mesma TV, como que eu estou ausente? Aí eu entendi o conceito. É porque na maioria das vezes eu estava sentado com ela no mesmo sofá, vendo a mesma coisa, vendo o mesmo filme, mesma série, mas com o telefone na mão. Sabe, fazendo outras coisas, com a cabeça lá no mundo da lua. Não dando atenção suficiente. E Deus nos chama para sermos atenciosos. Deus, Ele quer homens fortes, e o homem forte, ele reconhece que precisa do Senhor. Senhor, eu só consigo ser bom através de Ti, Pai. Eu só sou bom porque o Senhor está em mim. Porque sem o Senhor eu sou vazio, sou só uma casca. É isso. Eu não vou falar que o homem, ele precisa ser doce, que o homem precisa ser gentil, só gentil. Não. O homem, ele tem que ser forte. O homem, ele tem que ser bruto. Mas ele tem que reconhecer que ele é fraco e que ele precisa do Senhor e que tem que edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Em Lucas 9, 23, se você quiser anotar, Lucas 9, 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, não é se odiar, se escarnecer, se flagelar, mas é negar o governo do seu ego. Não sou mais eu quem vivo, não é mais o Wesley orgulhoso, o velho homem, não. Eu vou morrer para mim mesmo, eu vou morrer para o meu orgulho, para que Jesus viva em mim, e eu vou tentar ser mais parecido com Jesus. Eu vou buscar as características de Jesus para mim, vou ser mais humilde, vou reconhecer as minhas falhas, vou ser humilde, vou perdoar, vou ser mais manso.
Deus nos chama, nós homens, nos chama para ser sacerdote no nosso lar. E não o cabeça, o homem, a autoridade. Não. Deus quer que você sirva e que você seja gentil. Não eu sou. Não. Deus quer servos. A cruz não era símbolo decorativo, ornamental. Eu tenho uma cruz. A cruz era instrumento de morte, de flagelação. A pessoa, o camarada que estava sendo crucificado, ele tinha que carregar a cruz até o local aonde seria desvivido, crucificado. Tinha que carregar esse peso. O maior exemplo é o próprio Cristo. Em João 13, mostra Jesus, o Rei e o Senhor, ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Ele poderia ser orgulhoso, porque eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias, mas não. Manso e humilde estava lá ele lavando os pés de seus discípulos. No reino de Deus, os escolhidos são os que servem. Em Gálatas 2, 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é substituição de governo. É Jesus quem vive em mim. É Jesus. Não sou mais eu quem tem o controle das rédeas. Não sou mais eu quem governa a minha vida. A minha vida é direcionada e levada pelo Espírito Santo. Em diversas situações, pessoal, vai acontecer. Não é fácil negar a si mesmo. Em diversas situações, vão se criar situações para que você negue a vontade de Jesus e volte a ser a pessoa que você era. A xingar, a falar alto, a gritar, a jogar na cara. E não é isso que Deus quer. Deus quer que, por mais que seja difícil, Ele quer que você negue a si mesmo. Imagine um casamento onde cada um só pensa em si. Eu mereço, eu quero, eu não vou ceder. Relacionamento assim, ele tende a se desgastar mais rápido. Mas quando um começa a servir, não por submissão. Mulher, entenda, em uma discussão, quando o seu marido, ele não revida na mesma moeda, não é porque ele está sendo submisso a você, é porque ele entende que para aquela situação mudar, alguém vai ter que ceder, e não é submissão, o marido submisso, não é isso. Mas é porque a situação não vai se resolver se os dois ficarem batendo boca, ou vai? E vice-versa. Tende a haver um trabalho de servir. Não é fácil negar a si mesmo. Mas não coloque o seu relacionamento, o seu casamento que Deus lhe deu à prova por conta de orgulho. No trabalho, pode ser a mesma coisa. Existem pessoas que só querem reconhecimento, só querem méritos, e existem pessoas que resolvem problemas sem precisar de palco. Quem serve, constrói, e quem só exige, destrói tudo, põe tudo a perder, cobra tudo. Mulher, irmã, se você está passando por um momento em que seu marido, e que você não tem um sacerdote em casa, não cobre espiritualidade, porque você tem que ser assim. Não, ore por ele. A mulher sábia, ela edifica sua casa sobre a rocha, edifica sua casa sobre oração. Ore pelo seu marido, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos. Coloque, apresente a sua situação ao Senhor. Nós não podemos esquecer disso, pessoal. Que somos cristãos e buscamos a um Deus santo. Alguém que nos adotou, como nós conversamos lá no primeiro ponto. Aos pais aqui, mais experientes. Eu acredito que você, quando se seu filho precisasse e te ligasse agora, você o atenderia. E se ele precisasse de que você fosse até ele, você iria. Deus é assim. Deus espera somente a gente entrar em contato com ele.
Irmãs, edifiquem suas casas em oração. Ser eleito não é subir num pedestal, é descer. Você quer ser usado por Deus, mas está disposto a morrer para o seu orgulho? Você quer ser escolhido, mas está disposto a servir quando ninguém está vendo? Você quer carregar a promessa, mas está disposto a carregar a cruz? Porque eleição sem cruz vira orgulho religioso, mas eleição com cruz gera santidade verdadeira. O mundo vai ensinar, se imponha, bata a boca, seja orgulhoso, não baixe a cabeça para ninguém, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Jesus diz, se entregue, seja manso, seja humilde. E só quem se entrega experimenta o significado de sacerdócio real, de ser sacerdote, servo do Senhor. Nosso terceiro e último ponto, você pode anotar: escolhidos para proclamar a luz, agora é a nossa missão espiritual. Pedro, ele é muito claro sobre o propósito de eleição, de ser escolhido, né? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tira das trevas para nos dar uma missão. A escolha, ela não termina, essa escolha de Deus, ela não termina em nós. Deus nos tira das trevas para escolher, para chamar outras pessoas através da sua vida. Deus nos tira das trevas para nos dar um trabalho missionário. Vá e leve a luz. Vá e leve a mensagem. Como nós estávamos falando, né? Deus, ele não muda necessariamente a condição, mas ele muda a identidade. Se antes você era perdido, apagado espiritualmente, agora você é filho amado, você vai brilhar e você deve levar essa luz, a luz do meu nome, a luz da minha palavra. Essa luz, ela tem que chegar no próximo. Fomos escolhidos para anunciar. A palavra anunciar, ela carrega a ideia de proclamar publicamente. Eu vou declarar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou declarar com convicção que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou tornar conhecido Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo vai ser anunciado através da minha vida. A eleição, ela tem um propósito missionário. Não fomos salvos para isolamento, para sermos cristãos apenas dentro da igreja. Fomos chamados e restaurados para sermos cristãos fora da igreja, no seu trabalho, na rua, na nossa casa. Não para viver nessa bolha. Deus nos tirou das trevas, mas nos deixou no mundo que é ainda escuro. E por quê? Não faz sentido acender uma luz, uma lanterna, onde já é claro. No livro de Isaías 43, 21, anote aí, Isaías 43, 21, vai dizer: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Deus forma um povo com propósito. Deus te tirou das trevas e te resgatou com propósito, para te usar, para que você seja luz. Ele te deu uma identidade, ele te restaurou, te chamou de filho, filho amado, te deu uma missão de ser sacerdote na sua casa, na sua comunidade, mas fora dessa bolha também, lá fora, lá na rua. Atos 1, 8. Se você quiser só anotar, não precisa abrir, mas se quiser só anotar, anote. Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha não é quem tem diploma, é quem viu algo acontecer. Quem foi tirado das trevas e conhece o valor da luz. Um ex-cego sabe explicar melhor o que é enxergar do que quem nunca perdeu a visão. Um ex-perdido sabe explicar melhor do que ninguém o que é ser encontrado. Você não anuncia teoria,
Você anuncia a transformação, o que Deus fez na sua vida. Somos embaixadores da parte de Jesus. O embaixador, o representante do reino, ele não fala da sua própria opinião, o que ele pensa, o que ele quer. Ele representa um governo, o governo que o enviou. Ele carrega a responsabilidade de representar o reino dos céus. Você não é apenas salvo, você é representante do reino do Senhor. Quando você fala, quando você reage, quando você explode, quando você fala o que não tem de falar, você está representando alguém. O mundo não lê a Bíblia, o mundo não se interessa pelas coisas espirituais, mas o mundo vai analisar a sua vida. As pessoas elas vão olhar para você. É porque o fulano é crente. Ó. E quem já ouviu isso sabe, não tem coisa mais dolorida do que um cristão, para um cristão. Essa frase é um soco na cara, no estômago, um tapa na cara. É quando uma pessoa olha para você e fala, olha lá, nem parece que é crente. Rapaz, quem já ouviu isso sabe que dói. A gente se empenha em tentar ser parecido com Jesus, mas quando alguém solta isso, olha lá, nem parece que vai na igreja, nem parece que é crente. Rapaz, isso machuca. Então lembre-se, representamos alguém. Somos representante de um governo, que é o reino dos céus. Se Deus te tirou das trevas, alguém precisa ver essa luz através de você. No seu trabalho, na rua, as pessoas elas têm de ver. A pergunta é, as pessoas elas percebem essa integridade? Na sua família as pessoas percebem a graça, o amor, a mansidão, o domínio próprio? Nas redes sociais, percebem a luz ou só confusão? Você anuncia as grandezas de Deus com palavras. A sua vida, se a sua vida ainda denuncia costumes de antes de conhecer Jesus, tem algo de errado. Não adianta dizer que fomos chamados para a luz, chamados da luz, se continuamos amando a escuridão. Ser eleito é carregar a responsabilidade, não é viver escondido, é viver visível. Deus nos, sabe, é muito bom estar no escuro, porque ali não tem risco, ali não tem desafio. Ali ninguém enxerga os defeitos de ninguém, ali eu estou escondido. Deus nos chama, Deus nos tira desse lugar, para que a gente comece a levar a mensagem dele. Eu sei que é confortável estar num lugar onde ninguém está te vendo. Eu sei que, sabe, ninguém vê os meus defeitos, ninguém vê as minhas dificuldades, é bom eu ficar aqui, mas Deus ele nos tira desse lugar para que os seus defeitos ou as suas dificuldades se tornem testemunhos para glorificar o nome dele. Pense em um farol, esses de alto mar. Ele não foi construído para si mesmo, para brilhar, para iluminar a si mesmo. Ele não existe para admirar a própria luz. Ele foi feito para iluminar e para guiar embarcações, os navios. O farol ele não escolhe quais navios ele vai salvar ou não. Ele apenas brilha. Se o farol decidir se adaptar à escuridão, os navios se perdem. Assim é o cristão. Fomos colocados em uma geração escura, não para absorver a escuridão, mas para brilhar a luz de Deus. Amém? Então Deus, Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz e graça. Primeiro, para nos dar uma identidade e afirmar que nós agora somos filhos amados dEle, para nos dar uma missão de sacerdote, de servos à nossa própria casa, edificar a nossa casa, edificar a nossa família, mas também sair deste meio e levar o evangelho para o mundo. Amém? Eu gostaria de chamar o ministro de louvor, né? A banda não está presente. Eu gostaria de... Eu esqueci de falar lá no início, né? O nosso pastor Caio está num congresso, tá? Semana que vem já estará de volta. Semana que vem, né?
Semana que vem já estará de volta já. Então, só porque eu esqueci de falar onde ele estava, né? Oi? Não tá pulando carnaval. Fomos escolhidos por amor, separados para a santidade. Santidade significa se separar para Deus, né? E enviados para uma missão. Não por favoritismo, não por status espiritual. Olha lá, sabe? O obreiro, o pastor, o bispo. Não. Mas pela graça. Ele nos tirou das trevas e agora vivemos na luz. E quem vive na luz não pode voltar a amar a escuridão. Amém? Gostaria de pedir que a igreja se colocasse em pé. Eu roubei a tua frase, né? Tá bom. Bom, igreja, irmãos, irmãs, Deus te chamou para servir. Deus te chamou para edificação. A sua edificação espiritual, a edificação da sua casa, da sua família e da sociedade ao seu redor.